Então estamos no capítulo 7, 1 Coríntios. Então nós já estamos prosseguindo aqui, tentando responder perguntas a respeito do casamento. E a primeira pergunta foi: relação sexual é pecado? Dos versículos de 1 a 6, nós vimos que não é pecado, desde que ela seja aproveitada dentro do contexto que Deus estabeleceu do casamento. Depois falamos, já que o desejo sexual é uma realidade, eu sou obrigado a casar? Não. Nós vimos nos versículos de 7 a 9 que cada um é chamado àquilo que Deus colocou. Ninguém é obrigado a casar, mas lembre-se no versículo 9 do 1 Coríntios 7, que aqueles que não conseguem se dominar, então é melhor que casem do que viver abrasado. Alguém lembra o que significa o viver abrasado? A expressão abrasado que eu mencionei aqui. Ninguém lembra, né? Mas é porque é uma frase meio grande. Mas é viver ardendo no fogo da paixão. Lembra que a paixão, nós falamos, ela é perigosa. É um sentimento forte, limitado de tempo, intenso, perigoso. Então, se a pessoa não consegue dominar essas questões, é melhor que ela tenha o seu cônjuge e assim desfrutem daquilo que Deus permite e preparou. E nós começamos a falar também, nos versículos 10 a 17, sobre a outra pergunta: devo me separar do meu cônjuge incrédulo? Então nós falamos sobre isso. A Bíblia deixa claro que não se houve a conversão depois, né? Os dois já eram casados, depois um se converteu, não tem que se separar por causa disso, né? Porque o cônjuge incrédulo é abençoado pelo cônjuge crente e assim sucessivamente. O que nós falamos, deixamos claro a questão do princípio de que se já existe a conversão da pessoa, a pessoa já conhece Jesus e ainda não se casou, ela não deve procurar ou se relacionar com pessoas que não têm a mesma fé que ela, senão ela está se colocando num jugo desigual. Pode acontecer de dar certo? Pode, é mínima possibilidade. Quando acontece é milagre, que nós já falamos sobre isso exaustivamente semana passada. Então, mas depois que casou, só existe uma questão que Deus abre mão ali em relação ao divórcio, que é a traição, né? Mas a situação é outra, não sei o que. Então é o seguinte, lembra que nós falamos que tem certos problemas que Deus estabeleceu as suas normas e a forma. Quando a gente vai tudo fora daquilo que Deus estabeleceu, e às vezes as coisas ficam bagunçadas, a gente quer que Deus resolva, mas nem sempre essa solução é possível. O que a gente precisa fazer é entender e tentar consertar as coisas de estar aqui e seguir daqui em frente, observando o princípio. Porque o que passou não tem como consertar mais. Concorda? Então, ajuste tudo dentro da palavra e daqui para frente siga caminhando do jeito que Deus quer. O que passou, a gente não pode mudar, certo? Então, segue daqui para frente fazendo o possível e o impossível para cumprir os princípios que a palavra coloca. E agora, a gente vai continuar no capítulo 7. Eu achei que janeiro era longo, mas não tinha entendimento que o capítulo 7 de Coríntios é mais longo do que o mês de janeiro, né? Falei, gente, esse negócio, quanto mais versículo ler, mais aparece. Daqui a pouco no versículo 715 não acaba esse negócio. Eu estou preocupado já. As perguntas não terminam, né? Então a gente parou no versículo, deixa eu só ver onde que a gente parou aqui, foi no 17, né? A gente leu até o 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, é assim que ordena em todas as igrejas. Então, lembre-se que Deus não obriga ninguém a casar, Deus não obriga ninguém a fazer nada, cada um
faz aquilo que que percebe que é o que Deus quer. Sobre essa questão é interessante que tem muita gente que lida bem sozinho, né? Não tem necessidade de certas questões. Então, uma pessoa assim precisa arrumar um processo de se juntar com alguém, de casar com alguém. Ela não sente nenhum tipo de necessidade. Às vezes Deus chamou algumas pessoas para serem celibatárias, não é para casar com ninguém. Acontece? Pode acontecer. Não é, vamos colocar assim, um chamado natural, porque a Bíblia fala desde o princípio que não é bom que o homem viva só, certo? Mas tem algumas pessoas que têm o seu foco em outra coisa, e aí não tem essa necessidade, essa coisa toda. É o que Deus as chamaram. Da mesma maneira, tem pessoas que passaram pelo casamento e depois ficaram viúvos ou viúvas. E algumas pessoas nessa situação percebem ou sentem que a sua chance foi, elas não têm aquele desejo de construir um novo relacionamento e seguem felizes com Deus, sozinhas. Outras não, outras percebem que isso é uma necessidade e elas vão buscar um novo relacionamento dentro do princípio que Deus coloca. Ambos estão corretos, cada um viva de acordo com aquilo que foi chamado. É o que o versículo 17 coloca. Então o versículo 18, vamos seguir em frente aqui, do 18 até o 24. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Está vendo que Paulo está frisando muito nessa questão? Porque os coríntios, eles tinham uma questão que era clara. Se a gente pudesse hoje voltar até Corinto e conviver um pouquinho com eles, a gente ia perceber uma coisa. Existia uma questão cultural dos coríntios, que eles eram descontentes com tudo. Tudo era complicado. Se a pessoa estava casada, eu quero separar. Se está separada, não, eu quero casar. Tudo estava ruim. Eu é escrava, não, eu quero ser livre. Livre, mas também livre. Tudo era um descontentamento. Então Paulo está tentando instruir eles a observarem aquilo que é mais importante, preocuparem com o chamado principal que Deus dá a eles, o chamado para a vida, para a liberdade espiritual, para a liberdade emocional, e não ficarem ali se subjugando, se colocando embaixo de questões de homens que estavam só oprimindo e deixando eles cada vez mais descontentes. Você vê desde o início de Coríntios como esse povo era complicado da forma de aceitar determinadas realidades. Então eles criavam mais problemas do que já tinham. E não estavam contentes com a liderança da igreja. Escolhiam uma turma, não, esse eu quero, eu quero outro. Tudo eles criavam um problema. Então Paulo fala, olha, procurem focar no que é mais importante. Como ele fala no versículo 22, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, semelhantemente o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Então ele está falando, foquem na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Jesus. Não se coloquem em escravidão por coisas ou pessoas. E tudo isso aqui era um motivo de viver debaixo de escravidão. Eles criavam essas dificuldades. E Paulo está o tempo inteiro mostrando isso para eles. Buscarem, procurarem, se preocuparem com o que realmente era justo e era importante.
Aí ele, no versículo 25, ele começa a falar sobre algumas coisas, ainda dentro da questão do relacionamento aqui, que é interessante que ele coloca. Ele começa a falar: com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Então vamos parar por aí. É muito simples, né? Tem muita gente que fica, mas agora eu já não entendi, foi nada. Lembra-se que Paulo está dirigindo isso a quem? Os coríntios. Coríntios era um povo tranquilo, né? Povo complicado, cheio de, como diria minha avó, cheio de minhoca na cabeça, cheio de ideia descoordenada. Então Paulo, o povo está tão, olha só a complicação, Paulo já lidou com gente tendo caso amoroso com a madrasta. Então você já começa por você ver a insanidade aí. Aí depois entra a questão dos relacionamentos. Você vê que eles tinham muito problema com essa questão de relacionamento. O povo era muito descontrolado. Aquela confusão, e quer casar, não quer casar, quer não sei o que não sei o que quer. Paulo fala, gente, é o seguinte, eu vou dar a minha opinião. A Bíblia aqui, como ele fala, quem está falando aqui não é o Senhor, mas é a minha opinião. E a minha opinião, como ele considera ela alinhada com o que a Bíblia toda fala, então ele fala que a opinião dele é como se fosse a opinião do Senhor. Aí ele fala: considero que por causa, versículo 26, olha que interessante, por causa de que era bom para o homem permanecer como estava. O que fala no versículo 26? A situação de Corinto era boa? Não. A situação emocional do povo era boa? Não. A situação espiritual do povo era boa? De jeito nenhum. Nada estava favorável. Então, já por causa disso, fica todo mundo quietinho por enquanto. Está casado? Sossega, fica quieto. Não está casado? Então fica quieto. Não fica caçando coisas para complicar mais uma situação que já está complicada. Espera até uma melhor ocasião. Igual ele falou nos versículos anteriores para o escravo. O escravo quer ser livre. Fica calmo. Se aparecer oportunidade, você aproveita. Mas não crie mais problemas do que já tem. Então, estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Então é simples, já está difícil. E a pessoa ainda quer arrumar mais problema. É igual quando os jovens, né? Jovens querem relacionamentos. Aí pronto, aquela desorientação. 18 anos já está querendo casar. Não sabe o que vai fazer da vida. Não sabe quase nada. Não tem emprego. Tudo tem que pedir para o pai e para a mãe que quer casar. Aí já é uma situação difícil, né? Você não sabe o que vai fazer da vida, ainda não estudou, não se mantém. Tudo depende de pai e mãe. Eu acho que é uma situação difícil. Ainda vai arrumar um outro problema, que é querer casar. Aí você vai comprar móvel como? Vai pagar as contas como? Vai sobreviver como? Como? Você já tem uma dificuldade, vai criar mais uma? Não é uma coisa óbvia? Então era mais ou menos isso que tinha que explicar para os coríntios. Você está quietinho aí, então fica quietinho até a situação dar uma normalizada, até você se sintonizar melhor, fica tranquilo. Mas o que ele fala no versículo 28? Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Assim também tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. É pecado casar? Não. Mas às vezes não escolheu o melhor momento. Não é verdade?
O melhor momento não foi aquele, porque ele está vivendo ainda com mais dificuldade que já tinha. E Paulo fala, eu queria te poupar de mais sofrimento, mas quer fazer o quê? Então, vocês estão entendendo essa questão, né? Ele não está proibindo nada, ele está falando, esperem o melhor momento, a melhor oportunidade para isso. Eu casei, eu vi, realmente, Paulo, olha, era melhor eu ter ficado solteiro, vou separar. Paulo fala, não, casou, agora vai até o fim. Não é motivo para isso, porque ficou difícil. Não. Versículo 29, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. E quem se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então vamos parar por aqui. Então ele está falando que existe um tempo, o tempo vai se abreviando, eles deveriam aproveitar melhor o tempo e as suas experiências de vida. E aqui ele coloca algumas situações que são óbvias. Talvez para muitos não é tão óbvio, mas a pessoa que está solteira, ela tem mais disponibilidade para certas coisas do que uma pessoa casada. Eu vivo falando, tem muita gente que é casado e quer continuar vivendo como solteiro. Isso não pode, não funciona. O solteiro tem mais disponibilidade para se dedicar a mais coisas, se dedicar principalmente às coisas de Deus. Diferente de uma pessoa casada que tem suas responsabilidades com o seu lar, com o seu marido ou com a sua esposa. Vocês sabem que casamento toma tempo, e muito tempo. O solteiro não tem essa dificuldade, né? Então por isso que ele coloca aqui, a pessoa que ainda não casou, ela tem mais disponibilidade, de acordo com a situação que vocês estão vivendo, é melhor ficarem dessa maneira. Aproveitem esse tempo livre, essa disponibilidade para se dedicarem mais a Deus, é isso que ele está falando. Porque os casados já têm que se dedicar às suas famílias também, se dedicam a Deus, mas ficam divididos, porque eles têm por obrigação diante de Deus e responsabilidade se dedicarem à sua família também. E como eu mencionei semana passada, uma pessoa que é casada e quer se dedicar exclusivamente à obra de Deus e negligencia a sua família, isso está errado. Ela não pode negligenciar a sua família por causa da igreja ou da obra de Deus. A família é a instituição que está em primeiro do que a igreja. Até quem está em liderança da igreja, a igreja não é prioridade da sua vida, a sua família é. Porque igreja dá para a gente trocar, não dá? Deu um problema aqui, você sai e vai para outra, não pode? Mas e casamento? Você tem como ficar trocando? Aqui estragou, vou trocar e vou fazer. Não é assim. Então a família é prioridade. Então por isso que ele está falando, esperem o melhor momento para fazerem as coisas. Quem casa está pecando? Não, ele só vai ficar com a atenção dividida. Numa atual situação difícil, como ele fala no versículo 26, angustiosa situação presente, por causa disso, é melhor que vocês esperem o melhor momento para tomarem passos grandes de responsabilidade na vida. Está solteiro? Se dedica a Deus, se envolve mais com as coisas de Deus, se prepare melhor espiritualmente, emocionalmente, para depois você tomar outros passos. É um conselho completamente bíblico isso, né? E
Então ele vai colocando essas coisas, porque às vezes quando a gente lê aqui que o que é casado tem que cuidar das coisas do mundo, dá a entender como algo negativo. Mas as coisas do mundo é porque nesse mundo, em sociedade, nós temos responsabilidade. Então o meu núcleo social da minha família, ele é prioridade. Então eu tenho que cuidar dele. Eu não posso deixar para lá ou levar de qualquer maneira. Então, como ele fala aqui, o que se casou cuida das coisas do mundo e como agradar a esposa. Então, quem é casado tem que se preocupar em agradar o cônjuge. Ou acha que só o cônjuge tem que te agradar? A gente cresceu, a gente vê, como a irmã Neide leu aqui na meditação, de uma época da cultura que os pais escolhiam ou davam as suas filhas em casamento com quem eles queriam. E as filhas não tinham opção de escolha. Assim, eu não consigo imaginar uma coisa dessa, né? Alguém escolher algo desse tipo para mim, alguém que não seja eu, é muito absurdo. Mas você vê que era cultural, e as mulheres não reclamavam disso, elas entendiam aquilo. Não estou falando que isso é o certo, estou falando assim, elas entendiam a questão da sua cultura e faziam o possível para que tudo desse certo. E hoje até a gente mesmo escolhendo, a coisa ainda fica difícil. Não é? A gente cria muita complicação. E a gente vive numa situação tão egocêntrica, porque acha que todo mundo tem que nos agradar. Muitas vezes o principal erro que eu acho que as pessoas se casam querendo que alguém as faça feliz. Esse é o erro mais grotesco que eu acho na vida. Você não tem que casar para alguém te fazer feliz. Você já tem que ser feliz antes de qualquer coisa. Se você não for bem resolvido e for feliz com a sua vida com Deus e consigo mesmo, você vai jogar nas costas de uma outra pessoa uma responsabilidade que não é dela. E aí, se ela não conseguir, você vai frustrar uma pessoa e vai fadar ela ao fracasso o resto da vida, porque ela não consegue fazer a outra feliz do jeito que o outro quer que ela faça, e vira um fardo, vira uma encrenca, vira um problema e vira uma desgraça a vida da pessoa, porque ninguém tem que casar para o outro fazer ele feliz. São felicidades que já existem e se unem. Então, quem quis casar querendo que o outro fizesse feliz é triste. Porque aqui é o seguinte, casamento você tem que fazer o que o outro gosta, só quer que o outro faça o que você gosta. É uma atitude principalmente de altruísmo. E eu tenho que agradar o meu cônjuge. Não, mas eu só vou agradar se me agradar também. É isso que está escrito, hein? É isso que está escrito? Versículo 33. Quem se casou, cuida para que o marido obrigue a esposa a fazer o que ele gosta. É isso que está escrito? É altruísmo. Eu agrado o meu cônjuge. Ah, mas e se ele não me agradar? Isso aí é problema dele com Deus. Faça a sua parte. Não fica fazendo concessão. Ah, se me agradar, eu faço o que agrado. Se não me agradar, eu também. Isso não é maduro, convenhamos, né? Não tem uma maturidade nessa expressão. Mas maturidade é o seguinte: eu faço aquilo que Deus me coloca para fazer. Eu honro a Deus agradando o meu cônjuge. Se o cônjuge entender essa mensagem e fazer a mesma coisa, aí é a glória. Se não, vai ser um processo um pouquinho mais difícil. Mas tudo é possível ao que crê, não é? Então vocês estão entendendo aqui? Tem que ter um cuidado. Então a pessoa acha que não é, né? O que eu falo, igual quando alguém quer casar por causa do desejo sexual. Isso é um erro grotesco também, porque isso não é o motivo principal. Depois de certo tempo vira-se uma questão secundária.
mas é importante da mesma maneira. Então tem que ter esse cuidado. Qual o motivo que vai se unir a alguém? Qual o motivo vai permanecer unido a alguém? E está cumprindo as responsabilidades, né, de agradar, de fazer o possível, de honrar a Deus, agradando o cônjuge da forma como precisa, como deve ser feito, que é necessário. Tem algumas pessoas que não têm essa preocupação, então elas se dediquem mais a Deus, aproveitem a oportunidade. Não que os casados não devem buscar a Deus, mas a questão é que eles ficam mais divididos do que outros. Estão entendendo essa questão? Então, versículo 33, como a gente falou: o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então você vê que ele num versículo fala que o marido tem que agradar a esposa, e no outro que a esposa deve agradar o marido. Ambos têm essa responsabilidade. Então, versículo 36: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Isso é bem papo de pai, né? A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente, isso é importante, todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então vamos entender aqui. Aqui nos versículos 36 e 37, ele está falando de algumas mulheres que chegavam a determinada idade e ainda não tinham se casado. E aí fica naquela situação, já está fora da idade que a cultura entendia que a pessoa já deveria ter casado e formado a sua família. O que ela faz? Ela observa se ela precisa disso mesmo ou não, como é colocado aqui no versículo 37: o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Se a mulher já chegou a determinada idade, ela não sente necessidade de nada disso, então deixa ela continuar do jeito que ela está. Se ela quer, se ela está tranquila com isso, está feliz assim, amém. Se não, é o desejo de formar uma família, ter seus filhos, então se case, sem problema. Então, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não casa faz melhor. Por que ele está falando dessa situação? Lembre-se da situação angustiosa de Corinto. Era momento do povo arrumar esse tipo de complicação? Então, quem fica do jeito que está quietinho está se poupando de mais dificuldades. E a gente sabe que naquela cultura, quando acontecia de promessas de casamento e depois aquilo não se concretizava, isso gerava muitos danos, principalmente para a mulher, né? Ela ficava mal falada, mal vista no meio daquela sociedade. Então por isso que ele fala: quem casa sua filha virgem faz bem, ou seja, está poupando de outros problemas, mas quem não a casa faz melhor, porque ainda não é o melhor momento para isso. A situação angustiosa da sociedade não está propícia para isso. E aí ele termina aqui o capítulo 7 falando sobre a questão das viúvas. Não só as viúvas, mas como também isso se aplica ao homem também viúvo, né? Então ele deixa claro que o casamento ele está estabelecido até que a morte separe. Quando um dos dois morrem,
então o outro fica livre para se casar com quem quiser, mas com uma condição: somente no... O que significa somente no Senhor? Isso, exatamente. No Senhor, case apenas com a pessoa que tem o mesmo princípio espiritual que você, a mesma fé que você, porque se você cismar de fazer uma outra coisa que está fora, você vai arrumar problema. E o que Paulo está falando? Eu quero que estejais livres de preocupações. Então, enquanto não está favorável, fique do jeito que está. Então ele fala isso até no versículo 40. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Ele está falando, olha, se a opinião é minha. Mas como Paulo fala que ele tinha o Espírito de Deus, é como se fosse Deus colocando a questão. Porque a situação presente deles não era boa. Não era agradável. Mas... responde às perguntas. Os solteiros eram obrigados a casar? Não eram obrigados. Se quisessem casar, estavam pecando? Não. Quem ficou viúvo era obrigado a casar de novo? Não. Se ficasse e continuasse solteiro, estava tudo certo? Estava tudo certo. Era isso que a pessoa queria? Então ótimo. Ah, não, mas eu quero casar de novo. Não consigo, não gosto de ficar sozinho. Amém. Se case no Senhor. E é interessante que ele fala, pode se casar com quem quiser. Tipo um benefício que as moças virgens não tinham, porque os pais escolhiam os seus cônjuges. Agora a viúva podia escolher. Benefício que antes para outros não tinham. Então ela podia escolher. Olhava lá os bons partidos da época, né? os varão abençoados, né? Os varão firme nas promessas. Podia escolher, mas ele não era obrigada. Tá bem do jeito que tá, segue sua vida, se dedique mais a Deus e aproveite essa oportunidade. Não tem necessidade, eu preciso de uma pessoa, então escolha alguém que trilhe o mesmo caminho de fé que você, e assim siga em frente. Então são princípios interessantes, é que a gente nunca pode deixar de entender quando lê Coríntios e quando lê esse capítulo 7, entender que há um porquê que aquilo foi escrito. A situação presente dos coríntios não era boa. Então, quanto menos dificuldade eles entrassem, melhor. Então, Paulo fala, espera, fica do jeito que está, aguarda, até a melhor oportunidade. E assim, tome as suas atitudes, né? Então, assim a gente, enfim, conclui o capítulo 7 de Coríntios, né? Então, ficou alguma dúvida? Tudo certo? Combinado? Entendido? Então, a gente aprendeu, acho que tem muita informação útil aqui nesse capítulo, né? A gente entendeu que casados têm muitas responsabilidades, não só responsabilidades, mas dívidas com o cônjuge, dívida de agradar o cônjuge, dívidas em várias coisas que têm obrigação de serem supridas. A gente entendeu que há responsabilidades um com o outro, que tem que ser honradas, porque senão a gente está descumprindo a palavra. Eu tenho que agradar, como a gente leu aqui hoje, o marido tem que agradar a esposa tem que agradar o marido, o solteiro não tem que agradar ninguém a não ser o próprio Deus. Então, de acordo com a responsabilidade que cada um tem, deve ser fiel a essas responsabilidades. O solteiro não tem obrigação de casar, mas deve procurar
primeiro está bem resolvido na sua mente quem ele é, o que ele quer da vida e como está, para depois investir numa questão assim. Procurar somente alguém que trilha a mesma fé que ele, da mesma maneira os viúvos. Então tem muita informação sobre isso, essas questões, né? E como a gente já nos últimos, além de hoje, nos últimos 2 domingos, a gente pensou e refletiu muito sobre essas questões, né?